Bom, eu coloquei. Ah, eu lembrei, eu coloquei para vocês uns materiais sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é o desgaste do trabalhador de enfermagem. Tem lá um texto, que é o texto básico da aula, né? E tem um episódio de um podcast que fala sobre burnout. Burnout é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, né? Que é ocasionado pelo estresse, pela sobrecarga de trabalho. É relacionado ao trabalho, né? Não vai falar especificamente de enfermagem, mas vai falar de trabalho de uma forma geral. E as profissões que mais apresentam essa síndrome são as profissões da saúde e da educação. Os dados mostram isso. Então, os professores e os profissionais da saúde são os que mais apresentam sintomas como esses, de exaustão em função do trabalho. Não é conteúdo acadêmico, tá? Não cai em prova, não cai no IA, não é nada disso. Mas eu deixei lá para vocês ouvirem, caso vocês queiram, e como sempre, como eu sempre deixo, conteúdo extra para vocês lá, além dos textos, né? Para ajudar a estudar, a entender, a refletir, essas coisas. Então, tá lá esse material. Na aula de hoje, a gente vai falar do desgaste do trabalhador de enfermagem, a gente vai falar da saúde do trabalhador de enfermagem de uma forma geral também, mas hoje a gente vai fazer uma atividade em conjunto. O texto que eu preparei para. Bom dia, Silvana. O texto que eu preparei para a gente falar é esse que eu falei do o desgaste do trabalhador que está lá no AVA para vocês. Estou abrindo ele aqui para mim. E eu vou pedir para vocês buscarem textos sobre isso. Então, vocês vão entrar agora lá no Google Acadêmico e procurar artigos científicos que falem sobre saúde do trabalhador de enfermagem ou sobre o desgaste do trabalhador de enfermagem. Vocês podem usar essas palavras-chave para procurar. E aí, dá uma lida no artigo. Vou dar um tempinho para vocês lerem as partes mais relevantes do texto, para a gente poder fazer a discussão, certo? Então, aqui vocês podem buscar desgaste do trabalhador de enfermagem. Nossa, eu tô fazendo tantas buscas que o Google tá até desconfiado que eu não sou uma pessoa, que eu sou um robô. É agora isso, prof? Sim, agora, durante a aula. Aí, Ai, que bom. procura dos últimos 5 anos, pra gente olhar trabalhos mais novos, tá? Igual eu tô Tá, fazendo eu aqui, só vou igual eu tô... terminar de tomar banho, aí eu já vou ler. Tudo bem. Então, aí vocês podem escolher qualquer artigo que chamar a atenção de vocês, da forma como vocês preferirem. Então, pode ser desgaste do trabalhador de enfermagem ou pode ser saúde do trabalhador de enfermagem. Então, certo? Agora são 9h48. Daqui a uns 15 minutos eu vejo como é que vocês estão, como que vocês estão, o que que vocês já conseguiram fazer, se já encontraram alguma coisa. Eu sei que 15 minutos não dá tempo de ler tudo, mas aí depois mais 15, acho que dá tempo de fazer tudo. Então, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou ficar aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar que eu tô aqui, tá bom?
Professora, Oi. eu pesquisei o desgaste dos profissionais, aí Hum. apareceu aquela síndrome de burnout que fala, né? Uhum. É burnout. Burnout, né? Isso. Tem ligação com o desgaste, né? Dos profissionais. Tem sim. É sobre trabalhadores de enfermagem especificamente ou é sobre outros trabalhadores? Só procura ver se é de enfermagem, É de mas enfermagem. pode ser. É de enfermagem. Então, pode ser.
Gente, voltei rapidinho. Vocês conseguiram encontrar? Todo mundo conseguiu, pelo menos, iniciar a leitura? Ou alguém teve Tô dificuldade? procurando, prof. Ainda? É que eu acabei de sair do banho, eu tava tentando arrumar as coisas aqui rapidão. É... Tá. Não, professora, mas tem um monte de Assim, gente aí, eles falam também, eu tô vendo. não, calma, eu não tô brigando com você. Eu tô perguntando se você ainda não tinha encontrado, se você estava Ah, com alguma tá. dificuldade. Se você tivesse com alguma dificuldade, eu ia te ajudar, Ah, mas não, tô tudo bem. procurando. Ah, então tá bom. Então tá, gente. Então, como que tá a leitura? Eu espero vocês me darem feedback. Quem entrou depois da instrução que eu dei, a gente está procurando artigos sobre o desgaste da saúde do trabalhador, o desgaste do trabalhador de enfermagem ou saúde do trabalhador de enfermagem. Aí vocês podem procurar artigos nos últimos 5 anos com esse tema, e a gente vai fazer uma discussão sobre. Só que os primeiros 15 minutos já foram. O pessoal procurou e eu tô dando essa oportunidade de alguém trazer dúvidas se tiver, né? Caso alguém não tenha encontrado e tudo mais. E aí eu vou dar mais uns 10 minutinhos para terminar a leitura, e aí a gente faz a discussão. 10 minutos vocês acham que tá bom para vocês? 15, o que que vocês acham? Por isso que eu queria ouvir de vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Antônio, Silvana, Silvânia? Oi, professora. Oi, Tô me Sim, ouvindo, sim. professora, é porque o Olha só, pessoal eu aqui não entrei com o fala. celular do meu. eu não entendi, pode falar. Professora, eu entrei com o Ah, celular do meu esposo porque meu note não tá dando áudio, tá? aham, não, Aí tudo bem. eu achei um artigo aqui e aí eu Hum, vou estar lendo ele. É o desgaste profissional em enfermagem assistenciais, uma análise do uhum, serviço público ao privado. Aí eu tô dando uma tá. lida nele, tá? Tranquilo. Então, daqui a pouquinho eu falo de novo com vocês para ver como é que, se vocês terminaram e a gente fazer a discussão, Tá. tá bom? Tô colocando até um contador aqui no meu celular para eu não perder o horário. Eu já vi o meu, já. Já terminou? Já. Tá, vamos dar um tempinho para o pessoal terminar de ler e aí a gente volta então, tá bom? Tá bom. Ai, gente, minha internet caiu, mas já voltei.
professora, achei um interessante que é sobre carga horária e o desgaste na saúde do trabalhador na enfermagem, Legal, legal, pode ser esse? na Cielo. Uhum. Se vocês quiserem, vocês podem mandar o link aqui no chat, aí eu posso ver também o que que vocês encontraram.
Gente, vamos lá então. Mesmo que vocês não tenham lido o artigo de vocês inteiro, mas a gente vai comentar sobre as coisas que vocês viram já. As coisas que vocês conseguiram ler. Eu queria que vocês contassem o que vocês encontraram nas buscas de vocês. Não precisa falar do artigo inteiro, mas eu queria que vocês contassem o que vocês acharam de mais interessante, o que chamou mais a atenção. Vai, Antônio. Camila, você abriu seu microfone só para mandar outra pessoa falar isso mesmo que eu entendi. Não, professora, é porque eu sempre sou a primeira. Entendi. Tá bom, eu começo, então. Ah. Tá, sobre a síndrome de Burnout. Uhum. O que ela é? É um estado de esgotamento, decepção, perda de interesse pelo trabalho e sofrimento no indivíduo. É predominante em profissionais que trabalham em contato direto com pessoas, que é o caso da enfermagem, né? Isso. Os profissionais de enfermagem eles estão predispostos por causa da atividade intensa, né, com os pacientes, pelo tempo de trabalho, pela necessidade de satisfação no trabalho, né, e ao bem-estar físico e mental. Isso. Aí eu vi que existe um programa também que tem ações, né, que procura promover a saúde do trabalhador, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Uhum. E tem essas medidas e ações buscando preservar a saúde do trabalhador. Da enfermagem. Basicamente é isso. Legal. Quem mais, gente? O meu, prof, é sobre carga horária excessiva do profissional da saúde do trabalhador, né? Que fala que hoje em dia os profissionais da saúde em si, principalmente a enfermagem, tem uma carga horária muito extensa e pode desencadear, né, doenças crônicas também. E esse artigo fizeram um estudo, né, sobre a maior porcentagem dos riscos ocupacionais que traz, né, e trouxe primeiros biológicos por causa dos vírus, Aí o maior índice foi de psíquico, né, por causa da pressão. Às vezes também os profissionais, não dá certo com a equipe, aí tem um desgaste. Também as maiores doenças que apareceu dos pacientes que transmite, assim, que pode transmitir algum vírus, o paciente fala sobre o aspirador, aspirador que fala? Do paciente. Aí quando o paciente também, quando ele tem diarreia, doenças gastrointestinais, e também fala que hoje em dia os profissionais de saúde, ele busca prevenir, né, esses excessos de trabalho, de carga horária, mas não como, né? Eles têm, tipo, é como se fosse o Nando, eles têm uma meta de buscar prevenir essas cargas horárias e traçar uma estratégia para o profissional de saúde não ter um desgaste excessivo e ter uma vida saudável, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes não depende só do cuidado do trabalhador. Sim. Aí também ele também trouxe uns riscos fisiológicos, porque tem risco ocupacionais que são biológico, físico, químico, psíquico. Aí ele também trouxe o fisiológico. Tem, tem riscos físicos, riscos de contaminação, riscos psicológicos, tem várias coisas, né? Sim, por isso que eu gostei desse artigo quando eu li. Isso. Isso mesmo. A gente fez até uma atividade na saúde do trabalhador sobre riscos ocupacionais. O professor deu um caso lá e o caso, tipo assim, mais ou menos em cima, assim, falava sobre o profissional que fez uma própria negligência
porque Uhum. ele tinha caído, acho que é caído, né, Antônio? Aí ele faturou a coluna, Hum. aí a empresa demitiu ele, mas assim, antes dele ser demitido, ele continuou trabalhando, ele não deu importância a isso. Ele começou a sentir dores, aí depois que ele fez a notificação no CAT, a empresa demitiu ele e não deu importância, ou seja, os dois se próprio negligenciou, né? O indivíduo e a própria empresa. Uhum. Então, muitas vezes isso acontece, né? Quando o trabalhador faz a notificação no CAT, a empresa ou ele demite ou ele é própria negligência, faz uma negligência, né? Isso. Às vezes esse cuidado essa falta de cuidado é até mesmo por conta do trabalho excessivo, a pessoa fica desatenta, né? Se você está muito cansado, você fica desatento, se você tem uma carga de trabalho, muitos pacientes para dar conta, é difícil prestar atenção nos detalhes, e o cuidado muitas vezes está nos detalhes, né? Ainda mais nessa época agora, E né? ele tinha uma carga horária excessiva. Sim. Nessa época agora tem mais desgaste ainda Ele- dos profissionais. Isso é verdade, de pandemia. Sim. Muitas vezes não tem o equipamento, né? Então, o que eu Sim, li aí também, às professor, é vezes basicamente... Calma aí, uma de cada vez só. Pode falar. Pode falar, Silvana. Vai falar aí, Camila, eu falo depois. A Camila vai comentando. Camila Não, participa pode falar, bastante. mulher. Fala você. Então, o que eu estava lendo aqui, né, ele fala basicamente isso, sobre o que a Camila falou, o Antônio falou também, sobre a carga horária, né, Aham. que é muito extensa, às vezes até mesmo por falta, eu acho assim, pelo falta de trabalho, o profissional de enfermagem é aquele que mais passa tempo junto com o cliente, com o paciente, e a carga horária dele é muito extensa. Ele tem Uhum. que fazer ali vários plantões, né? E termina, às vezes, dobrando. E com isso vem o estresse que pode acarretar ali várias coisas. Eles falam que, alguns falam que pode levar, né, à felicidade total, e vem falando vários tipos de estresse. Outros autores já falam sobre o lado mais ruim, né, que é a depressão, a tristeza, aí você não atende direito o seu paciente porque você está cansado, e que as Uhum. instituições deveriam melhorar ali o ambiente, né, proporcionar para os funcionários um ambiente de trabalho, de descanso, para que eles possam ter aquelas horas deles de descanso e ter melhor, então, ali, nível de satisfação para poder, então, atender melhor o paciente. Porque o que a gente vê realmente é isso, né? Uma carga horária extensa, às vezes condição de trabalho não muito bom, né? Você Uhum. termina ficando insatisfeito com a situação de trabalho, e aí vem o absenteísmo, né? Vem os atestados, as doenças, e tudo ocorre justamente por causa disso, a insatisfação com o ambiente, porque às vezes você acha bonita a profissão, né? E você entra Aham. nela, e você Sim. vai trabalhar. E aí, a hora que você chega lá, o salário é pouco, você tem que dobrar, muitas vezes, trabalhar em 2 serviços e ainda fazer hora extra para ver Uhum. se você melhora o seu salário. E muitas Isso. vezes, quando você vai atender o paciente, você não tem condição de oferecer para ele tudo que ele precisa. E muitas vezes está cansado, não tem muitos pacientes, você não pode atender ele, dar toda a atenção para um só, porque tem outro chamando, e aí você deixa o seu serviço, não faz um serviço totalmente como você gostaria de fazer. E no final do plantão, muitas vezes você se frustra por não ter dado o melhor que você poderia ter dado por aquele paciente, mas não porque você não quis, mas porque é muita coisa em cima de uma pessoa só. Isso mesmo. Às vezes essa falta de cuidado, vamos dizer, com o trabalhador, ela vem
da organização do próprio trabalho, né? Ou do hospital, ou da forma como o sistema de saúde funciona, né? Que vocês estão falando aí, dobra e permite que dobre, e aí o salário não é tão alto, então precisa dobrar, precisa para poder suprir suas necessidades. Silvânia, você vai querer falar do que você encontrou? Antes de eu abrir de eu falar o texto da aula mesmo, né? Eu queria abrir, se você quiser contar o que você achou pra gente. Então, professora, foi mais ou menos isso mesmo que eu achei, falando sobre a carga horária, sobre os profissionais que passam muito tempo, né? Você está trabalhando. online em 2 aparelhos? Tô. Ah, então é isso. É que eu tô achando que tem a outra Silvânia, mas a Silvana saiu e você tá online no celular e no celular do seu marido, é isso? Isso. Entendi. Ah, tá. Não, então, você comentou algumas coisas já, né? Então, fica à vontade se você quiser falar mais. Tá, é que eu achei que tinha ela que não tinha falado ainda, mas tá. Prof, esse artigo que eu li também, os profissionais, no final do plantão, eles reclamam muito dor lombar, dor de cabeça. Silvana falou sobre, às vezes, o profissional fica frustrado. É como se fosse aluno também. Às vezes, o aluno se cobra demais e, às vezes, ele não consegue atingir aquela meta que ele tem, ele se frustra, como se ele se próprio odiasse. Aí eu acho que a maioria dos profissionais fica assim, né? Por se cobrar demais, por querer dar a assistência necessária que o paciente merece, e às vezes por ele estar tão cansado, ele não consegue dar conta de tudo aquilo ali. Tá mudo, professora? Desculpa, eu tirei por causa do cachorro e esqueci de colocar de volta. Ainda bem que você me avisou, senão eu ia ficar aqui falando sozinho. Enfim, o estudo do desgaste do trabalhador de enfermagem, ele envolve identificar quais são as cargas que o trabalhador está submetido, né? Quais são os estressores, vamos dizer assim, que afetam o trabalhador da enfermagem. Então, tem esses que vocês falaram, alguns vocês já falaram, outros não, mas talvez não apareceram no estudo de vocês, mas eles vão aparecer aqui. A Camila falou vírus, né? Tem as bactérias também, tem o risco, as cargas físicas, né? De ficar exposto, por exemplo. Hã? Os parasitas também, os que parasitas. o artigo buscou também. Isso. Tem as cargas físicas, como ficar exposto à umidade, a acidente com pérfuro cortante, cargas psíquicas como essas que vocês falaram, tensão prolongada, conflito, né, dificuldade do relacionamento com a equipe, a carga fisiológica, que muitas vezes a gente não fala, o trabalho noturno, né, trabalho em turnos, né, se você tem uma folga, uma rotina de trabalho que você trabalha, por exemplo, 36 horas, trabalha 12 horas à noite, tem 36 horas de folga, né? E como é que fica a adaptação fisiológica a essa rotina, né? Às vezes a rotina não é nem sempre a mesma. Vai ter profissional de enfermagem que trabalha sempre à noite, por exemplo, né? A vida inteira trabalhou no noturno. Mas tem outros que ficam flutuantes em vários horários, né? E como é que o corpo se adapta a isso? A gente sabe que, por exemplo, o trabalho noturno, a falta de sono noturno, ela não é compensada pelo sono diurno, né? Porque tem a secreção de melatonina, que tem a ver com o escuro, com a ausência do sol, com a noite. Então, durante o dia, por mais que você durma, não vai produzir a melatonina. Então, qual que é a consequência disso, né? Tem o esforço físico, às vezes dentro da própria instituição, percorrer uma distância muito longa, né, dentro do hospital para realizar as funções.
E aí todas essas cargas tem, eu não sei se ele colocou aqui, mas tem a exposição, por exemplo, aos produtos químicos, né? Vocês estão lidando, a gente se preocupa muito com o risco biológico, né? Com entrar em contato com fluidos do paciente. Mas o contato com a medicação também, por exemplo, dependendo da apresentação, do tipo de medicação, né? Você pode aspirar sem querer, pode entrar em contato e absorver pela pele, se não tiver de luva, né? Então, por isso a importância de ter os equipamentos de segurança, independente de coronavírus, né? Independente da realidade. Agora, mais ainda, né? Mas, independente disso, é importante que se tenha. Eu queria mostrar para vocês uma imagem, porque aconteceu um acidente não grave comigo, quando eu trabalhava no hospital. Era um hospital psiquiátrico, como eu já contei para vocês, com essa caixinha de descarte de lixo pérfuro cortante. Descarpac. Exatamente. Tinha uma caixinha dessa. No posto de enfermagem que eu tava, eu fui lá lavar as mãos. Na verdade, fui lavar meu óculos. Aí, tinha a pia na minha frente, e aí do lado esquerdo tinha a caixinha, o suporte onde fica o papel para secar a mão, e embaixo dela, embaixo desse suporte do papel, tinha essa caixinha. Ela tava lá. E aí, na hora que eu fui secar o meu óculos, eu lavei na pia, na hora que eu fui secar, eu derrubei ele assim. E ele caiu exatamente dentro do buraco, e o meu óculos caiu dentro da caixinha. Eu poderia ter me machucado, né, se eu não soubesse o que tinha lá dentro, enfim, se eu tivesse mexido. Tinha outras pessoas, felizmente, tinha outras pessoas lá no posto de enfermagem que me ajudaram. E aí, a enfermeira que estava lá pegou com um papel, ela estava de luva, mas ela pegou com um papel de secar também o óculos pela perninha, tipo assim, ele estava dentro da caixa assim. Aí ela pegou por aqui, colocou na pia, e aí a gente lavou, ela lavou, passou álcool, e aí eu não aconteceu nada, né? Foi só isso. Mas por que que eu estive exposta a esse risco? Porque a caixinha estava no lugar errado, né? Ela não deveria estar no embaixo do suporte de papel. Não é em todo posto de enfermagem lá mesmo, não era em todo posto de enfermagem que ficava nesse lugar. Então, se ela tivesse num lugar mais adequado, talvez isso não teria acontecido, né? Então, isso mostra pra gente o quê? Que muitas vezes essa carga, né, esse risco que é oferecido ao trabalhador, mais ainda de enfermagem, mas a todo trabalhador que está nessa área, né, numa área hospitalar, esses riscos eles precisam ser previstos pela equipe que gerencia, né, por quem gerencia a equipe, por quem organiza a logística do próprio hospital. Então, os nossos chefes, né, que decidiam onde as coisas ficariam dentro do posto de enfermagem, por exemplo, a enfermeira que era responsável pela equipe de enfermagem e tudo mais, talvez ela pudesse ter visto isso, né, colocar em outro lugar. A sensibilidade de prever esses riscos. Por isso que é importante que vocês conheçam os riscos aos quais vocês estão expostos, para poder planejar maneiras de não ficar, de que esses riscos não afetem tanto, né? Já está correndo outros riscos. Então, melhor prever, por exemplo, que esse descarpar que devia ficar em outro lugar, né? Que oferecesse menos risco para a equipe, né? Então, esse é um exemplo. Os artigos que vocês viram e pelo que vocês falaram, e assim como o artigo que eu coloquei como base da aula, né, eles trazem coisas parecidas. Eles são de épocas diferentes, eles têm. As coletas de dados são diferentes, alguns foram feitos com
os trabalhadores, né, entrevista com os trabalhadores, outros são revisão de literatura, então analisaram outros artigos publicados, e todos eles trazem uma certa concordância em relação a esses dados, né? Que o trabalhador da enfermagem está exposto aos mesmos riscos, né? Aos riscos que vocês disseram e que os outros que eu falei agora, depois que eu comecei a falar, né? E que eles geram, essas cargas, né? Elas geram desgastes, né? Então, os principais desgastes, né, são dores de várias formas, né? Tem dores. A Camila começou a falar das dores, né? Dor nos membros superiores, dor na região cervical, na região torácica, lombar, nos membros inferiores, às vezes por ficar muito tempo em pé, por andar muito pela própria instituição, nas articulações. Às vezes o profissional da enfermagem não usa um calçado adequado para o trabalho que vai realizar. Eu sei que o hospital psiquiátrico que eu trabalhava, ele é um hospital, uma instituição, assim, totalmente à parte, né? Eu espero que lugar nenhum que vocês trabalhem seja semelhante a essa realidade. Mas lá tinha enfermeiras que usavam, por exemplo, ia com sapato de salto, com sandália aberta, e tudo isso expõe o próprio profissional a mais riscos, né? O sapato fechado, isso era assim, era uma enfermeira que usava sandália de vez em quando e salto alto. Mas o sapato fechado nunca era respeitado totalmente, né? O sapato fechado, aí o pessoal usava aquela alpargata, que é de pano, usava sapatilha, que não cobre o pé inteiro, né? E isso precisa ser visto, claro, pela chefia, né? Precisa ser exigido, mas isso parte também de uma noção, de um bom senso do próprio trabalhador, né? De uma noção de autocuidado, de se preservar, de segurança, de biossegurança, né? Então, tem contratura muscular. Contratura muscular muitas vezes está relacionada não só a questões físicas, né? Até no estudo, deixa eu ver se tem algum índice maior para a gente ver. Tem às vezes, essa contratura muscular, ela tem a ver com ansiedade, por exemplo. A ansiedade causa contração muscular, né? E aí, a contração muscular vai causar as dores, muitas vezes, né? Essas dores que eu falei, dor nas costas, em várias partes, para mim, por exemplo, a contratura muscular causa enxaqueca, porque o primeiro lugar que eu fico contraída é a mandíbula. E a mandíbula, como vocês sabem, olha eu fazendo mímicas na frente da câmera, né? Como vocês sabem, aqui essa articulação tá ligada temporomandibular, né? Então tá ligada até aqui na minha cabeça. E isso causa enxaqueca. Então tem consequências que não é só a contração muscular, né? Eles destacam também falta de ar, problemas digestivos. Essa questão de perceber as suas próprias necessidades, muitas vezes ela fica negligenciada para quem tem a função de cuidar de outra pessoa. E aí a gente não percebe que está com fome e não para comer. A gente não percebe que precisa fazer xixi e precisa parar para ir no banheiro. Então, são tantas preocupações, tanta cobrança, tantos resultados que a gente tem que atingir, uma rotina tão corrida, você tem que ajudar o paciente a ir no banheiro, aí você não vai ao banheiro, né? Eu lembro o caso que eu mostrei para vocês no IA, que envolvia uma senhora que pediu água e reclamou porque a água demorou, né? Porque você demorou para levar água. Imagina se você for parar para fazer alguma coisa por você, né? Nesse tempo.
é difícil exigir que o profissional que trabalha nessas condições cuide de si mesmo, né? Então, cefaleia, nervosismo, insônia, ansiedade também causa insônia, né? Na hora de dormir, você tá lá que não consegue relaxar para dormir porque tá pensando nos problemas do trabalho, né? Fraqueza, tontura, eles destacam vários desgastes, várias consequências, né? Tanto nos artigos que vocês mandaram, quanto no artigo que eu separei para aula. E isso mostra para gente, apesar do o artigo que eu coloquei para aula, ele é meio antigo, mas isso mostra para gente que é uma demanda ainda atual, porque os artigos que vocês encontraram são mais novos, né? E o trabalho da enfermagem, eu acho que essencialmente tem a ver com dar conta de muitas funções, né? Tem a ver com isso. Independente das condições, mesmo que você tenha todos os equipamentos, mesmo que você tenha um espaço planejado e tudo mais, isso ainda vai ser ainda vai gerar desgaste, né? Todo trabalho gera desgaste, independente a gente tá aqui falando de enfermagem, mas não é só enfermagem. Eu até brinquei com uma aluna da outra turma, ela falou assim, nossa, eu vou escolher outra profissão, então eu falei, aí que você se engana, porque toda profissão tem sua carga de trabalho, tem seu desgaste, né? Pode causar estresse, todo trabalho. Mas o que faria esse trabalho ser menos desgastante e mais seguro para o trabalhador, né? Menos adoecedor, talvez, né? É prever esses desgastes, essas cargas e tentar amenizá-los, né? Então, assim, planejamento de uma estrutura física adequada, né? Para o trabalhador não ter que ficar subindo e descendo escada 10 vezes, não ter que ficar andando de um lado para o outro do hospital. Por exemplo, se lá uma coisa que eu via no hospital que eu trabalhava era que a farmácia do hospital ficava numa ala, numa parte do prédio, que era super longe de uma outra ala, né? E aí o trabalhador que trabalhava nessa outra ala, que era mais distante, se ele precisasse fazer uma medicação de intercorrência, né? Um paciente precisou ser medicado fora da rotina, né? E a medicação que foi prescrita não tinha lá no posto dela naquele momento, ela tinha que descer uma escada, atravessar o hospital, subir outra escada para poder ir até a farmácia e voltar para poder fazer a medicação do paciente. E se fosse um dia muito agitado, quantas vezes essa enfermeira tinha que fazer esse percurso? Né? Então, o planejamento da estrutura física, talvez essa farmácia, ela pudesse ficar numa parte mais central do hospital, que fosse mais acessível para todas as alas, para todos os setores do hospital, né? Outro ponto, um número suficiente de funcionários, de trabalhadores, para dar conta do trabalho todo, né? A gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso, né? De uma forma geral, sempre querem que a gente dê conta de mais coisa do que a gente dá, né? Em todo o trabalho. Mas o mínimo que deve ser feito é ter um número de trabalhadores que dê conta do trabalho, né? Que você não precise deixar de fazer seu intervalo para poder dar conta do trabalho, que você não precise deixar de atender suas necessidades básicas, né? De beber água, de ir ao banheiro, para que todos os pacientes estejam atendidos, né? A Camila falou assim, isso é uma coisa que às vezes na faculdade a gente se sente, o estudante se sente mal. Mas é por quê? Porque vocês aprendem, e isso é importante que vocês aprendam, que a prioridade é o bem-estar do paciente, né? E é o bem-estar do paciente mesmo. Só que é o bem-estar do paciente quando vocês estão bem, quando vocês estão com as necessidades de vocês supridas. E nesse sentido, se torna muito importante a gente falar de autoconhecimento nessa disciplina,
autoobservação, justamente para que vocês aprendam a perceber as necessidades de vocês, para que vocês aprendam a perceber os limites de vocês, né? Esses limites sendo ultrapassados, vez ou outra, talvez seja uma coisa que não vai ter grandes impactos na saúde de vocês. Mas viver uma rotina de ultrapassar seus limites é adoecedor, física e psicologicamente, né? Depois de o índice de adoecimento, né, de depressão, de ansiedade, até mesmo de tentativas bem-sucedidas de suicídio em trabalhadores da saúde é alto também. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, né, para um acontecimento como esse, um profissional de saúde tentou suicídio. Quando a gente olha para isso, a gente se pergunta, nossa, mas por que que ele fez isso? A vida dele tinha isso, tinha aquilo e tudo mais. Mas talvez a gente esteja deixando de olhar para questões da rotina dessa pessoa, né, que podem ter influenciado nessa exaustão, nessa desistência de viver mesmo, de desistência de estar naquele lugar, naquela rotina. O Antônio falou, aumentar o piso salarial, a Camila concordou, já ia desgastar menos, com certeza. Essa valorização do profissional de enfermagem, por exemplo, agora, né, com a pandemia, a gente está vendo muito acontecer assim. Em Nova York estão fazendo todos os dias, às 18 horas, aplausos para os profissionais da enfermagem, né? Isso é importante, esse reconhecimento social, essa valorização, é importante, mas a valorização principal do trabalho é justamente com um pagamento que seja coerente com a atividade que você realiza, né? Que seja justo com o trabalho que você está fazendo. E para que não seja necessário assumir uma carga horária de trabalho maior do que você consegue, né? Porque muitas vezes essa carga horária é assumida justamente porque o salário não supre a necessidade. E eu estou falando aqui isso, a gente pode generalizar não só para os profissionais, para os enfermeiros, mas para os técnicos e para os auxiliares também, né? Que são profissionais que vão trabalhar junto com vocês e que muitas vezes vocês vão coordenar essa equipe, né? Vocês vão ser responsáveis por essa equipe. A psicologia também não tem piso salarial, Silvane, infelizmente. E você sabe o que é? Por que isso? Isso é fruto da nossa desorganização enquanto categoria, da nossa desorganização política. Eu falo isso do lugar da psicologia. Eu não sei qual que é a história da briga da enfermagem por isso, nesse sentido, né? Eu não sei se os profissionais da enfermagem são como os da psicologia, mas os da psicologia eu vou te contar como é que é. A gente reclama, mas ninguém participa das reuniões, dos atos do nosso conselho profissional. A gente não participa do próprio conselho, né? A gente não se candidata, por exemplo, para alguma função administrativa. O sindicato, o conselho regula a nossa profissão, né? Mas o sindicato é que briga por esse tipo de coisa, né? Na psicologia. Então, eu vou falar para você sem orgulho. Eu nunca fui em nenhuma reunião de sindicato. Eu não sei o que eles estão discutindo, né? Então, não adianta eu falar para você, Pronto. realmente, a psicologia não está brigando por isso, mas eu não estou brigando por isso, né? Então, a gente tem que se colocar politicamente, nesse sentido de representatividade. Fala, Camila. Eu acho que essa desunião, que é a desunião, né? Que as pessoas começam desde a sala de aula, porque assim, cada um tem um grupo ali de trabalho. Porque ali, lá na sala, dá um exemplo, lá na sala é assim, tem um grupo que faz, tem um grupo que mais ou menos, e tem um grupo que só leva a faculdade nas costas, que tá ali por tá. Então, acredito eu que começa desde a vida acadêmica. E tem muitos profissionais, não generalizando, tem profissionais que, para ele, aquele salário que ele tem tá bom, ele não precisa lutar para ter mais. Tem outros profissionais que eles não buscam conhecimento, ele não busca qualificação. Aí, para que ele é assim? Não para quê, né?
qual o porquê que ele vai ter um salário bom, tipo assim, vamos supor, você busca uma qualificação, você sempre está buscando conhecimento, se atualizando, e eu tô lá, me formei, nem fiz uma pós-graduação e tô ali, entendeu? Eu Aham. mesma me desvalorizo por não buscar conhecimento e não lutar pelo meu direito. É, Então, eu acho que muitas vezes isso também entra. sim. Eu acho que vai além de ser um bom profissional. Porque, como você falou assim, tem gente que leva a faculdade nas coxas, da mesma forma na vida profissional, realmente. Mas, às vezes, tem muitos profissionais que são ótimos profissionais, que são dedicados, que estudam, que se mantêm atualizados, que fazem um trabalho realmente coerente com o que as evidências mostram, que respeita o paciente, que faz tudo certinho. Mas ainda assim, essa pessoa não se envolve politicamente. Quando eu digo de se envolver politicamente, a nossa sociedade, tem um pensamento sobre política que é relacionado aos políticos, né? Como se a política fosse o vereador, o presidente, o governador, esses cargos, né? Quando eu estou falando de envolvimento político, eu estou falando de representatividade da nossa categoria profissional. E a gente não tem a cultura, o costume, o hábito de se envolver politicamente nas coisas, né? De brigar por isso, de saber do que está acontecendo, mesmo sendo um bom profissional. Então, eu acho que isso falta um pouco, esse olhar crítico, né? Tanto nosso enquanto estudantes, quanto profissionais, né? É importante a gente olhar para isso como parte da manutenção da nossa qualidade no trabalho, como É. parte dos nossos direitos. E também, professora, o que se Tem vê prof... e os muito prof- é assim, na nossa área, principalmente enfermagem, o que a gente vê, igual a Camila falou, desde uma sala de aula, e aí quando você trabalha, o que você enxerga é que, infelizmente, as pessoas levam muito na competição, né? Uhum, Um querendo derrubar o outro. Na área de enfermagem é assim, um querendo subir em cima do outro, um querendo achar que é mais inteligente que o outro, que aí ele sabe mais. E outra coisa, a facilidade de você arrumar 1, 2, 3 empregos faz com que você tenha uma ilusão de estar ganhando bem, de que o seu uhum, salário está bem. A história dos plantão extra, a história das horas extra, ela faz com que você tenha uma ilusão que seu salário está bom. Então as pessoas uhum, não querem brigar. Só que na hora que tudo isso corta, na hora que corta os plantão, na hora que você adoece, que só pode ficar com um serviço, aí você vai ver que o seu salário está baixo. Aí muitas vezes a gente quer uhum. brigar. Então, nessa ilusão de que você recebe bem, muitas vezes faz com que as pessoas ficam sossegadas ali no seu canto, se Acomodada, né? acomodam. Aham, Uhum, porque eles estão achando que está bem. Mas, porque quando a gente vai numa reunião, aí você vê, às vezes aqui pelo município, eu tiro pelo município onde a gente trabalha. O nosso sindicato, bem dizer, é formado por pessoas da educação. Então, quando você vê os professores, a educação brigando, eles são unidos, eles fecham, eles param todas as uhum, escolas e vão para lá para a reunião. Quando vai para a saúde, a gente conta ali uns 10, 15 no máximo. Se aham, você conseguir 15, é vitória. uhum, Então, a gente vê assim que ainda falta muita conscientização da equipe, dos profissionais, de que o nosso salário está péssimo, de que não é você trabalhar em 2, 3 empregos que vai te ajudar, mas é sim você lutar, porque hoje em dia a gente tem que estudar. Porque é uhum, só pela forma de estudar que você consegue o seu salário melhor. Porque aí você vai, né? Tipo assim, se você é um funcionário público, você ainda tem aquela história dos enquadramentos, né? Então, se você conseguir uma uhum, pós, seu salário aumenta. Se você conseguir um mestrado, seu salário aumenta. Mas se uhum, você for ver, na realidade, a gente está bem defasado quanto ao salário, e isso faz com que o profissional se dobre para trabalhar, para conseguir um salário melhor, para poder ajudar a família, e com isso a nossa saúde cada dia vai mais, tanto psicológico, né, quanto o uhum, físico mesmo, porque vai indo, e aí você fala, por que o profissional de enfermagem, quando aposenta,
o coitado gasta toda a sua aposentadoria com remédio, porque ele não consegue ter uma aposentadoria de qualidade. Porque ele trabalhou tanto, adoeceu. Isso. Eu acho que não é nenhuma questão de ver se o salário pode até estar bom. O que você está ganhando no final das contas pode até estar satisfatório. Mas a custo de quê, né? A custo de quanta dedicação, de quantas horas dedicadas, né? De quanto desgaste, né? E aí, isso eu não digo só na enfermagem. Mais uma vez, eu não tô aqui para desmotivar vocês enquanto futuros trabalhadores, né? Eu estou falando para vocês, na psicologia também é assim, a Silvânia falou da educação também é assim. Então, assim, a gente, como trabalhadores, né, a gente está sujeito a isso. E os nossos direitos, eles estão sujeitos a serem retirados em qualquer momento. Então, a gente precisa, sim, se organizar enquanto grupo, fazer ações coletivas. Eu não estou falando de greve, necessariamente, né? Que pode ser uma saída também, mas não estou falando só disso. Estou falando de participar, né? De estar lá, de propor a discussão. Então, isso é importante para a gente ter as nossas necessidades atendidas. Fala, Camila. Esse tempo atrás, eu não sei onde que eu vi um site da saúde que estava procurando médicos já formados, enfermeiro lá, e o plantão do médico lá estava quase R$1.000, estava 800, quase R$900, chegando a 1.000. E do enfermeiro estava lá, R$300. Assim, a gente já vê a desigualdade desde sempre, né? E eu acredito também que os profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, ele marca muito a vida do indivíduo. Porque eu, particularmente, eu já discuti com enfermeira por tratar minha mãe mal, né? E eu tenho enfermeira, quando às vezes eu vou no médico, me enxaqueca, ela sempre tá lá e eu sempre quero ser atendida por ela. Por ela chegar, se importar, ou do que ter um enfermeiro do que vai falar assim, seu nome é Camila Freitas, você vai tomar esse medicamento e tchau. E depois nem pergunta se você tá bem. Ou às vezes tá passando pelo corredor e fala assim, tá tudo bem? O soro acabou? Aí eu acho que os enfermeiros, tem muitos enfermeiros que deixam a desejar. E uma vez eu ali no pronto-socorro ali, eu já vi enfermeiro que, nossa senhora, você olha para ela, parece que não dormiu bem. Você já chega com cara feia, já fala com o paciente cara fechada. Isso às vezes traz ela tá. um receio no paciente. Sim, e às vezes Isso ela tá com traz um essa cara receio no fechada paciente. por conta da carga do trabalho, né? Sim. Às vezes, até mesmo essa cara fechada que a enfermeira pode trazer paciente, interfere até mesmo na relação interpessoal que o paciente pode ter, a comunicação que o paciente pode ter com a enfermeira. Com certeza. Interfere com Professora, eu acho que certeza. deveria, assim, que os enfermeiros tudo parasse de trabalhar, falasse, eu não vou trabalhar, aí acho que o piso salarial aumentava, não sei, né? Mas eu acho que sim. Os profissionais da saúde não podem parar 100% nunca, né? Só em greve, tem que ter um mínimo funcionando, né? Mas são, assim, discussões. Eu não tenho uma resposta final para isso, né? De como que a gente ganha os nossos direitos e a valorização do nosso trabalho. A Camila fez uma comparação do pagamento que é feito para o médico no plantão e para o enfermeiro no plantão. Essa é uma questão bem, assim, presente na saúde, né? A equipe, quais profissões são mais valorizadas dentro da equipe, né? Ou qual profissão? Então, é uma discussão muito maior, muito mais ampla e que a gente não chega numa resposta única, final. Mas a resposta a gente precisa se organizar e a gente precisa não perder isso de vista. A gente precisa olhar para a nossa valorização profissional o tempo todo, né? Porque a nossa saúde depende disso, o nosso bem-estar depende disso, né? Então, é isso. Eu vou encerrar agora por conta do horário. Eu coloquei. Será que eu coloquei? Deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei para vocês, eu só vou conferir agora. Um
Coloquei um cronograma atualizado lá, tá na primeira aba, que chama Avisos. Aí tem um documento em PDF lá que tá escrito cronograma atualizado. Esse cronograma diz o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Aí, se vocês quiserem, podem acompanhar por lá a nossa programação. E semana que vem a gente continua, então. Semana que vem a gente vai fazer outra atividade, tipo aquelas antigas que a gente fazia de comunicação, mas vai ser alguma coisa relacionada à criação de vínculos, aproximação, laços, né? Não vou dar muito spoiler, para vocês não assustarem e irem embora, tá bom? Venham semana que vem, que eu vou estar aqui. Meu Deus. Tá bom? Então, obrigada. Prof, mas olha aqui, deixa eu falar com a Fala. senhora. Não fica chateada, não, por 3 pessoas assistir a aula, porque acontece a mesma coisa na saúde mental. Não, E às fica vezes, tranquila. ou na saúde mental, às vezes só eu falo com o professor já pergunta até diretamente pra mim. Entendi. Tá acontecendo isso sempre. Fica tranquila, eu sei, não é pessoal. Tem outras turmas também que tá indo pouquinha gente. O pessoal parece que deu uma desanimada agora, mas não tem problema. Eu sei que não é comigo. Eu acho importante vocês estarem aqui, vocês participarem, porque a gente não tem previsão de quando as aulas presenciais vão voltar. Então precisa aproveitar essas aulas, que são é assim que a gente consegue fazer agora, né? Então precisa Professora. aproveitar o momento, mas eu não fico chateada pessoalmente, fica tranquilo. Fala. Professora, Hum. eu fico escutando tudinho a aula, às vezes eu não falo, porque assim, eu já sou técnica de enfermagem, eu já tô desanimado com tudo isso aí que vocês estão falando, eu vivencio isso, sabe? Uhum. Eu não comento muito, eu vejo assim, é tudo isso que vocês falam, entendeu? E eu já tô esgotada, ainda mais com o enfrentamento do Covid, que eu tô trabalhando direto com paciente com Covid, então a gente já não tem mais setor, então tudo influencia, então você entendeu? Eu não consigo nem ficar falando é porque eu vivencio isso e todo dia é falado lá no serviço, entendeu? Essa situação toda de salário, porque cada vez eles querem nos ACT, que são os acordos do coletivo de trabalho, sempre tirar, nunca eles não dão oportunidade nenhuma da gente ganhar, então assim, eu já vivo esgotada com tudo isso, eu já vivencio. Não chora. Então, muitas vezes eu acho até... Oi? Não chora, que senão eu choro. Não tô chorando, não. Não tô chorando, não. Então, é por isso que muitas vezes eu não comento, só fico escutando, porque é complicado. A situação, o medo que a gente vivencia, os riscos, né? E geralmente a gestão que a gente tem é sempre verticalizada, é aquela que eu mando, você obedece. Se você não obedecer, você está convidado a se retirar, né? Bate ponto e vai para casa e depois aguenta as consequências. Então, não tem muito o que falar a respeito disso. Eu deixo para vocês, estão iniciando, né? Que é tudo novo. Para mim, eu já passei. Né? Mas, então, tá bom. Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Eu sinto muito, eu acho que deve estar sendo bem difícil, especialmente agora, né? Eu não sei nem o que te falar, de verdade. Eu não tenho ideia do que é estar onde você está, né? Eu já trabalhei num hospital que era um hospital psiquiátrico, não era um hospital clínico. Eu não tinha todos esses riscos como no hospital clínico tem, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, e a minha profissão também não é a mesma que a sua. Então, eu não sei, eu acho que eu consigo imaginar, mas eu consigo imaginar, assim, de uma forma bem distante, o que é estar no seu lugar. Então, eu queria poder te dar um abraço e falar que vai ficar tudo bem, mas agora fica o abraço virtual. Na semana passada... Mas já vale. Que bom. Oi? Na semana passada eu indiquei um conteúdo para vocês, eu não sei se você viu, mas ele tá no AVA também. Eu tô mandando o link aqui. É um podcast de uma médica que trabalha com cuidados paliativos,
e ela trabalha. A gente comentou que ela escreveu um livro, a gente falou dela na aula passada. Esse podcast, que é o link que eu mandei para vocês, tem algumas estratégias de cuidado com os profissionais que estão no enfrentamento ao Covid. Se você quiser, se você tiver um tempo, quiser dar uma olhada e ver se tem alguma coisa que te interessa, tem alguns materiais legais, assim, para o cuidado do profissional mesmo, tá? Eu sei que nesse momento as pessoas estão mais aplaudindo do que cuidando de verdade de vocês, então é bem difícil mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada mesmo. Tchau, fique com Deus, gente. Por contar. Tchau, tchau. Gente, obrigada pela presença, pela participação. Continuem se cuidando, então. E semana que vem a gente continua.